Olá, queridos, tudo bem? Depois dessa eletrizante aula de análise sintática dos pronomes relativos, nós precisamos, claro, continuar no assunto, uma vez que o pronome relativo, que com certeza é o mais explorado em provas de concursos públicos e por isso dei toda aquela atenção. Mas eu disse a você que não apenas o que é pronome relativo, existem outros pronomes relativos. Então vamos saber qual é a função sintática deles. Veja comigo a tela, por favor. Agora o jogo é muito mais fácil, tá? Olha só o que nós temos. Onde? O onde é sempre adjunto adverbial de lugar, ok? Ele sempre vai ser adjunto adverbial de lugar, você não precisa ter medo de nada, ok? Ele sempre vai ser adjunto adverbial de lugar. Detalhe importante. É por esse motivo, meus queridos, é justamente por esse motivo que o onde é um pronome relativo que só retoma lugares. O pronome relativo onde, você certamente já ouviu falar sobre isso, o pronome relativo onde ele só pode fazer referência, ele só pode retomar lugares, ok? Só e somente só lugares. Veja comigo, por favor, a sentença. A quadra onde moro é calma. Veja comigo o seguinte, a quadra é calma, mas é uma quadra qualquer? Não, é a quadra onde moro. Olha para mim o de baixo, o país aonde vou está em guerra. O país está em guerra, é um país qualquer? Não, é o país aonde vou, ok? Perceba comigo o seguinte nos dois fragmentos. Veja que onde e aonde retomam respectivamente quadra e país, que são lugares. É necessário que seja lugar. Segundo, veja que a oração é adjetiva. A classificação é a mesma. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Podia ser explicativa? Podia, mas aqui agora eu não quero ficar dando atenção para se é explicativa ou restritiva. O meu foco é o pronome relativo. Se você ainda tem dúvida no que é adjetivo e restritivo, você volta lá na aula teórica de orações subordinadas adjetivas. Beleza? A quadra onde moro é calma. Não é uma quadra qualquer, é a quadra onde moro. Por isso, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Mas eu sei que você do outro lado está se perguntando o seguinte, Elias, quando é que eu uso onde? Quando é que eu uso aonde? Aí você, de maneira extremamente veloz, do outro lado já disse assim, ó, o verbo morar é um verbo que dá a ideia de ficar parado. Então, se ele dá a ideia de ficar parado, eu uso onde. Agora, o verbo vou, que é um verbo que dá a ideia de movimento, uso aonde? Maconha da mais estragada da vida. Ok? Queridos, o que eu quero que você observe para mim nas duas sentenças é o seguinte, a mudança de onde para onde diz respeito ao verbo, ok? Já sabe do seguinte, o pronome onde, ele só pode ser usado em referência a lugares, ok? Então você vai fazer o seguinte, pegue o verbo que aqui está, e associe esse verbo a um lugar, da seguinte forma. Você sabe que na língua portuguesa, quem mora associa a um lugar, quem mora em algum lugar. Na língua portuguesa, quem vai a algum lugar. Perfeito? Em outras palavras, queridos, esse a do aonde aqui, ó, essa preposição a que está aqui, ó, tem nada a ver com estar parado em movimento. Até porque deixa eu te falar uma coisa. Esse papo de estar parado em movimento é de responsabilidade da física. E você sabe que a física diz algo sobre isso. O movimento ou a estaticidade depende do referencial. Por exemplo, eu aqui agora nesse estúdio estou parado em relação ao referencial, por exemplo, essa mesa. Em relação a esse referencial, eu estou parado. Mas, por exemplo, para um indivíduo que está lá de fora do planeta Terra, observando a Terra girar, para ele, tanto eu quanto esta mesa estão em movimento. A física diz que o movimento ou a estaticidade depende do referencial. Isso não é aula de física, é uma aula de língua portuguesa. E a língua portuguesa nunca quis saber se as coisas estão paradas ou se as coisas estão em movimento. O que a língua portuguesa quer saber é o seguinte, olha só, quem mora em algum lugar, quem vai a algum lugar. A língua portuguesa quer saber é de preposição, beleza? E o pronome onde, ele é equivalente, ele é igual a em que. Entendeu? O pronome onde, dentro do onde, já existe a preposição em. Tanto é que eu posso trocar o onde por em que, ou poderia também, claro, trocar por no qual, na qual, nos quais, nas quais, desde que eu tenha a preposição em, ok? Eu poderia, por exemplo, colocar a quadra onde moro, a quadra em que moro, ou então a quadra na qual moro.
Eu preciso preservar a preposição. No exemplo de baixo, o país aonde vou, eu poderia ter colocado, por exemplo, o país, veja comigo, o país a que vou ou o país ao qual vou, ok? Tudo vai depender, claro, da preposição que o verbo exige para se relacionar a um lugar. Percebeu a ideia? Então veja comigo, por favor, nos exemplos de baixo que nós vamos preencher as lacunas. A praça, lacuna, venho, está perto. Veja para mim o verbo vir aqui, ó. A praça, venho. Peraí, quem vem? Vem de algum lugar. Ou seja, a praça de onde venho. A praça donde venho. Donde existe, tá? Donde é correto. A praça de que venho ou a praça da qual venho. Qualquer um desses pronomes relativos aqui, ó, vejo todos com a mesma preposição e todos vão ser adjuntos adverbiais de lugar, todos, beleza? E olha para mim a próxima. O parque, lacuna, corro será reformado. Olhe para o verbo e relacione o verbo a um lugar. Ora, quem corre, gente, corre em algum lugar. E pelo amor de Deus, o verbo correr denota movimento, isso eu tenho certeza. Até numa esteira ergométrica, você corre se movimentando, ok? O verbo correr, ao se relacionar com um lugar, quem corre, corre em algum lugar, porque a ideia é que eu corro no parque, ok? Não pediu a preposição em? O pronome que tem a preposição em? Onde. Então aqui, o parque, onde corro. Ou o parque, em que corro. Ou então, o parque no qual corro. Beleza? Então aqui você já aproveitou num embalo só. Olha o que você viu. Que o onde é um adjunto adverbial, que o onde só retoma lugares, que o onde é equivalente a em que, automaticamente equivalente a no qual, na qual, nos quais e nas quais. E ainda te mostrei quando é que você usa onde, quando é que você usa aonde, quando é que você usa de onde, quando é que você usa onde, quando é que você usa na onde. Na onde não, tá? Olha comigo a tela, por favor, e olha o que temos na próxima questão, sobre o cujo. Olha o cujo. O cujo é adjunto adnominal, quase sempre, ou complemento nominal, raramente, beleza? O cujo, meus queridos, é um pronome relativo muito especial na língua portuguesa. Por quê? As sentenças que são concebidas para receber o pronome cujo, elas já são formatadas para este pronome. Tanto é que nós, tradicionalmente, dizemos que o pronome cujo ele não possui substituto. Ok? Ele não possui substituto. Quando ele é empregado numa sentença, a sentença foi feita para receber o cujo. E caso eu queira usar outro pronome, eu precisaria reescrever a sentença e não simplesmente trocar um pronome por outro, ok? O cujo tem essa especificidade, o cujo tem essa característica especial acerca dele, ok? Veja comigo, por favor, a tela. O cujo, quando ele dá a ideia de adjunto adnominal, porque o cujo é um pronome que relaciona sempre o termo que está antes dele e o termo que está depois dele. O cujo relaciona o termo que está antes dele, olha aqui, ó, terra, e herói, beleza? O cujo relaciona o termo que está antes dele e relaciona o termo que está depois dele. O cujo, queridos, ele é um pronome que ele sempre aparece entre substantivos. Então, vou colocar para você aqui, ó. O cujo sempre aparece entre substantivos. Quando eu falo aparece sempre entre substantivos, são termos de natureza substantiva. Você sabe, por exemplo, que eu posso ter um pronome com valor de substantivo. Então, o que você... Termos de valor substantivo. Considere dessa maneira, ok? Mais que isso, meus queridos. Olha só o que eu preciso observar aqui nesse meu fragmento de texto. O cujo é um pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele retoma o termo anterior. Se ele é pronome relativo, ele retoma... ele tem a responsabilidade de retomar o termo anterior. Só que de maneira curiosa, o cujo sempre concorda com o termo posterior. Veja, cujas portas, cujo herói, cuja venda, beleza? Então veja para mim, 2. O que o cujo faz? Retoma o anterior, mas concorda com o posterior.
Outro erro comumente usado em provas de concurso público. Assim, ó, o carro cujas as portas, na terra cujo o herói, a carne cuja a venda. Depois do pronome cujo, colocar um artigo. A gramática aceita isso? Não. Depois do cujo não pode vir artigo. Então, tira daqui esse artigo, tira daqui esse artigo, tira daqui esse artigo. Vou colocar para você que é número 3, não é seguido de artigo. Não é seguido de artigo. Então, se você percebeu, o cujo é um pronome de muitas regras. Tanto é que eu costumo dizer o seguinte: uma coisa é você aprender como funciona o cujo. Outra coisa é você redigir textos com o cujo. Eu te falo que o que você precisa, de que você precisa, é o seguinte: saber quando usar, como entender o cujo. É isso que você precisa saber. Você tem a necessidade de saber usar o cujo em redações? Agora não. Você até pode formular outras sentenças sem o cujo, mas eu recomendo a você que se prenda mesmo, se dedique a entender o cujo e não redigir com o cujo, ok? Até porque é um pronome em desuso. Se você percebeu, ele tem tantas regras que é mais fácil uma prova de concurso público, um item que trata sobre cujo, ser errado do que certo, ok? Porque ele fala assim, ó, sempre entre termos substantivos. Se eu tiver aqui carro, cujo e um verbo, já deu errado. A FCC adora. Se ele colocar retoma o anterior, mas concorda com o posterior, e a concordância não está feita com o posterior, é errado. Quem adora isso, o CESP. Não é seguido de artigo. Toda banca adora colocar um cuja as, cujo o, cuja a venda, adora colocar. Posso colocar? Não, beleza? Então perceba que eu já coloquei para você aqui, ó, várias formas de você identificar problemas relacionados ao cujo. Mais que isso, meus queridos, quando o cujo funciona como um adjunto adnominal, quando o cujo funciona como um adjunto adnominal, e isso acontece quase sempre, beleza? Vou colocar 99% dos casos, tá? Quando ele é um adjunto adnominal, ele sempre vai dar a ideia de posse, beleza? Uma relação possuidor-possuído. Por exemplo, olha aqui, ó, o carro cujas portas estão amassadas é meu. Ou seja, o carro cujas portas estão amassadas, eu quero dizer que são as portas do carro. Ou seja, as portas pertencem ao carro. O carro possui as portas. Veja pra mim, na linha pontilhada, isso aqui é uma música belíssima de Racionais MCs. Na linha pontilhada vou indo, na terra cujo herói matou 1 milhão de índios. Eu tenho uma relação de posse entre esses dois termos. Por quê? Quando ele fala na terra cujo herói, ele quer dizer que é o herói da terra. Ou seja, a terra possui um herói. O herói é possuído pela terra, então eu tenho a minha relação de posse. Nesses dois casos, o que eu tenho, então, é o emprego do cujo como adjunto adnominal, que é o mais frequente, ok? Que é o mais frequente, como adjunto adnominal. Até porque essas expressões aqui, ó, cujas portas, é equivalente a as portas do carro. Beleza? Essa relação aqui, ó, cujo herói é equivalente a o herói da terra. Por isso a ideia de posse. E é por isso que é adjunta adnominal. Perceba comigo, olha só. Do carro preposicionado, da terra preposicionado, ambos preposicionados, e tanto portas bem como heróis são substantivos concretos. Olha de novo, aula de adjuntos adnominais e complementos nominais trabalhando de novo. Por isso que funciona como adjunto adnominal, beleza? Veja para mim, então, um exemplo ali embaixo de quando eu tenho o cujo como complemento nominal. A carne cuja venda caiu será comercializada a preços menores. Ah, eu não te mostrei algo. Olha para mim na primeira sentença. O carro cujas portas estão amassadas é meu. O carro é meu, mas não é um carro qualquer, é um carro cujas portas estão amassadas. Veja para mim na de baixo. Na linha pontilhada vou indo. Na terra não é uma terra qualquer, é uma terra cujo herói matou 1 milhão de índios. Só para você saber que aqui estão orações subordinadas adjetivas restritivas. No mesmo caso, aqui na última, fala assim, ó, a carne cuja venda caiu será comercializada a preços menores. A carne será comercializada a preços menores, mas não é uma carne qualquer, é uma carne cuja venda caiu. Essa aqui é a minha oração subordinada adjetiva restritiva. E esse cuja venda, queridos, é equivalente, esse cuja a venda é equivalente a
à venda da carne. À venda da carne, ok? E nesse à venda da carne, olha a análise que nós vamos fazer. Não é uma venda qualquer, é a venda da carne. Venda é o meu substantivo, só que é cognato do verbo vender, por isso é um substantivo abstrato. Mais que isso, referindo-se a esse substantivo abstrato, eu tenho uma expressão preposicionada, então eu preciso fazer a análise de agente e paciente. Quando eu falar venda da carne, a carne não pratica ação de vender nada. Aliás, a carne sofre a ação de ser vendida. Por isso que eu tenho o valor paciente, e é por isso que aqui eu tenho um complemento nominal, e o cuja aqui funciona como complemento nominal. É raro, beleza? É raro. Eu até pouco acredito que isso apareça para você em provas, mas eu estou colocando para que você se situe acerca de todos os tópicos. Claro, a sua prioridade total tá aqui, ó, nas duas primeiras, beleza? E nisso aqui que eu vou colocar para você na sequência, porque algumas bancas amam isso aqui, ó. Observação. Esse pronome, o cuja, ele pode vir preposicionado, tá? Ele pode ser preposicionado. Olha como ele coloca. As mulheres em cujo entendimento confio devem ser recompensadas. O queijo de cujo sabor gosto é caseiro. Veja para mim, por gentileza, o seguinte. As mulheres devem ser recompensadas. Mulheres quaisquer? Não, as mulheres em cujo entendimento confio. Veja para mim a de baixo. O queijo é caseiro, mas é um queijo qualquer? É o queijo de cujo sabor gosto. Veja comigo que eu tenho o emprego do cujo. O cujo, nos dois casos, concorda com o termo posterior, concorda com o entendimento, concorda com o sabor. Ele está entre dois substantivos, mulheres, entendimento, queijo, sabor, ok? Ele está entre dois substantivos. Veja para mim que eu tenho a relação de posse. Por que eu tenho a relação de posse? As mulheres em cujo entendimento confio significa que é o entendimento das mulheres. As mulheres possuem o entendimento é possuído pelas mulheres. O queijo de cujo sabor gosto, peraí, quando eu falo de cujo sabor, é o sabor do queijo, é o sabor que pertence ao queijo. Ou melhor dizendo, o sabor é possuído pelo queijo, ok? Então eu tenho a relação de posse, claro, não há dúvidas de que nesses dois casos são adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais. Professor, e por que a preposição? Olha aqui com carinho, gente. Confio, gosto. Você sabe que quem confia, confia em. Você sabe que quem gosta, gosta de. O verbo é que pede essa preposição que está aqui. Beleza? O verbo é que pede essa preposição. Ah, professor, se o verbo pede a preposição, por que não é objeto indireto? Porque é assim, ó. Eu confio no entendimento das mulheres. Eu confio no entendimento das mulheres. Ou seja, quem confia, confia em algo. Eu não confio somente no entendimento, eu confio no entendimento das mulheres. É um objeto direto. Um objeto indireto. E dentro desse objeto indireto que rola essa análise sintática do adjunto adnominal. O queijo de cujo sabor gosto é caseiro. Ou seja, eu gosto do sabor do queijo. Eu gosto do sabor do queijo. Eu confio no entendimento das mulheres. Eu confio no entendimento das mulheres. Gosto do sabor do queijo. Entendeu? Tela comigo. Então ele pode ser preposicionado sim, tá? Dessa maneira como eu acabei de colocar aí pra você. Quando? Não há dúvidas. O quando é sempre adjunto adverbial de tempo, tá? Quando é empregado. Olha só, o ano passou depressa. Um ano qualquer, pessoal, não o ano quando me formei. Ou seja, a ideia de que eu me formei no ano, ok? O quando é pronome relativo, quando ele é pronome relativo, até porque deixa eu te falar uma coisa, você vai ver mais tarde, ele pode funcionar também como conjunção subordinativa temporal. Eu sei que ele é pronome relativo, por quê, professor? Porque ele caracteriza o substantivo ano, ok? Porque a minha oração é adjetiva, o ano passou depressa. Um ano qualquer? Não, o ano quando me formei. Veja que isso aqui caracteriza ano, e ano é um substantivo. Pelo amor de Deus, não vem me falar que ano é adjunto adverbial, não. Por quê? Quem é que passou depressa? O ano, sujeito. O núcleo desse sujeito, ano, que é um substantivo. Porque existem pessoas que quando veem as palavras ano, mês, horas, a pessoa já pensa, é ideia de tempo. Então é adjunto adverbial. Repara comigo que ele é um substantivo, tá? Ele é um substantivo. Agora eu quero dizer o seguinte, o ano passou depressa. Eu me formei no ano. Então eu tenho de perceber o valor adjetivo dessa oração, porque esse quando aqui você já sabe, funciona como adjunto adverbial. Ele é sintaticamente um adjunto adverbial, morfologicamente
pronome relativo. E aqui eu tenho, claro, uma oração subordinada adjetiva sem vírgula restritiva. E a próxima, o como, funcionando como adjunto adverbial de modo. A maneira como o médico me tratou foi estranha, queridos. A maneira foi estranha, mas é uma maneira qualquer? Não, é a maneira como o médico me tratou. Estou te mostrando o valor adjetivo porque aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva da língua portuguesa, sem vírgulas, portanto restritiva. O como que foi aqui empregado, o como que está aqui posicionado, ele funciona na minha sentença como um pronome relativo. E ele traz a ideia de modo. É como se eu estivesse colocando assim, ó, o médico me tratou de uma maneira. É como se fosse isso. E é por isso que, sintaticamente, ele funciona como adjunto adverbial de modo, ok? Ele sintaticamente é um adjunto adverbial de modo. Cuidado! O como é outra palavra que vai exigir de você muito cuidado. Lá na frente, você vai descobrir comigo o seguinte, que o como pode ser pronome relativo, que o como pode ser conjunção conformativa, que o como pode ser conjunção comparativa. Então, eu vou ter outras nuances acerca do como, ok? Só que neste caso, o que eu quero que você perceba mesmo, até porque isso vai nos servir muito lá na frente, é que esta oração introduzida pelo como, ela tem um valor adjetivo em relação ao substantivo maneira. Maneira é um substantivo, até porque quem é que foi estranha? A maneira, esse é o meu sujeito, o núcleo do meu sujeito é o vocábulo maneira. Agora, o que eu falo para você aqui acerca deste assunto é o seguinte. Existem as suas prioridades. Elias, como pronome relativo? Aparece muito? Não. Quando? Como pronome relativo? Aparece muito? Não. Cujo? Como pronome relativo? Aparece muito? Um pouquinho mais. Mas não é, nossa, meu Deus, como cai. Elias, o onde como pronome relativo? Cai? Cai. Mais que o cujo, mais que o como, mais que o quando. Mas longe de ser a mesma quantidade do que, beleza? Ou seja, por uma ordem de prioridades. Que, o substituto do que, o qual, a qual, os quais, as quais, onde, cujo, quando e como. E quase para dizer para você o seguinte, quando e como, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Então confere comigo aí na tela, queridos, porque assim eu fecho agora a análise sintática do pronome relativo. Vamos fazer agora uma sequência de exercícios acerca do assunto. Fortíssimo abraço e até a próxima.